Meus queridos irmãos, boa noite. Boa noite. Não avisaram que o nosso estudo de hoje seria só para desencarnado. Vamos fazer o seguinte, vamos começar de novo, só que a gente finge que acabou de ganhar aquele prêmio da Mega Million que está acumulado. Então, com aquela mesma energia. Boa noite. Boa noite. Melhora, olha como é que melhora. Aliás, né, o prêmio corre hoje, está acumulado. Jesus já falava da dificuldade que se tem quando a pessoa é rica de entrar no reino dos céus. Emmanuel frisa isso toda hora. Então, se dentre vós aqui tiver um dos ganhadores, pode me chamar para ajudá-los, porque a gente sabe que os amigos, na hora de dificuldade, desaparecem, né? Como Jesus já fala que essa é uma grande prova que a gente enfrenta, né? Então, eu me predisponho a auxiliá-lo nessa prova assim muito grave que seria... Você é bonzinho? Claro, tem que ser, né? Não adianta vir só fazer estudo sem compartilhar o carinho e a amizade. Bom, brincadeiras à parte, a gente sempre começa de uma forma mais descontraída, que é para a gente dar uma acordada, já que os assuntos que a gente vai tratar hoje são de grande importância para a nossa vida. Mais uma vez, agradecer a oportunidade que me dada, porque cada vez que eu venho aqui, eu venho muito feliz, venho com o coração radiante, me sinto literalmente em casa. A gente tem várias casas que a gente pode elencar por aí, né? Tem a nossa casa mental, que é a principal delas. Se a gente não estiver bem dentro da nossa casa mental, a gente não se sente bem em lugar algum. Tem o nosso lar e tem as nossas casas que a vida nos dão, aqueles locais que a gente às vezes passa a maior parte do tempo e nem sempre a gente se sente bem quando está nesses locais, às vezes um local de trabalho. E aqui é um desses locais que eu considero uma casa entre familiares que me faz muito bem. Então eu agradeço o carinho de renovarem essa confiança, de me chamarem para compartilhar esse estudo da noite. O tema de hoje, a cura do cego de Jericó. Essa passagem se encontra em mais de um evangelista e não é a única passagem em que Jesus faz a cura de um deficiente visual. Existem várias outras passagens em que Jesus faz a cura de um deficiente visual. Nós escolhemos essa especificamente de Marcos pelos detalhes que o evangelista trouxe para nós. São muitos detalhes bacanas, muita coisa interessante para se ver e comentar. Não que as outras não sejam, mas a gente vai perceber aqui que essa passagem nos traz muitos detalhes interessantes. Então, por isso que nós escolhemos essa passagem de Marcos especificamente. Quando a gente vai falar da cura de um deficiente visual, a gente tem que se recordar que Jesus, em sua época, ele fez diversas curas, né, físicas. E a gente tem que pensar que Jesus é uma forma de nos curar das nossas deficiências espirituais até hoje. Porque nós olhamos muitas vezes, ou na maioria das vezes, para o nosso irmão, para o nosso companheiro, para a pessoa que está do nosso lado, e não enxergamos nela um irmão. Na maioria das vezes, nós olhamos para um espelho e não enxergamos do outro lado os defeitos daquela pessoa que aparece nele. Então, na certeza absoluta, poderíamos afirmar que nós hoje ainda temos muitas deficiências espirituais a serem curadas. Então, podemos dizer que Jesus no passado fez curas físicas
para se tornar nosso guia e modelo, para que possamos, nos dias de hoje, curar as nossas deficiências espirituais, para que a gente consiga, ao ver uma pessoa, ver nela um irmão e tratá-lo como tal, olhar no espelho e entendermos que temos ainda inúmeros defeitos, senão não estaríamos encarnados nesse planeta. Então, esse é o nosso objetivo de estarmos aqui. Eu vou fazer a leitura aqui da nossa passagem de hoje e depois a gente vem versículo a versículo discutindo. Então, vamos lá. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Bem, viram que a leitura aqui durou 30 segundos. E muitas vezes essa é a forma que a gente faz a leitura de um bom livro, que a gente faz a leitura até de um próprio texto bíblico, das obras de Kardec, sem dar a devida importância aos detalhes que estão embutidos ali dentro. O quão rico esse texto é. Nós vamos tentar hoje, nesses 30 minutos, extrair daqui algumas coisas que a gente vê que são importantes para nós. Então a gente começa e quando saía de Jericó. Bom, saía de Jericó de onde? Da onde que ele veio então para sair de Jericó? Isso é interessante porque se a gente pega só essa perícope para ler, a gente não sabe de onde ele veio anteriormente. Então a gente pega lá, volta um pouquinho e na perícope anterior, olha que interessante, Jesus ele é abordado por João e Tiago, que eram bem novos, né, e muito amados por Jesus, e eles questionam a Jesus, fazem um pedido diretamente a ele. E eles pedem a ele: Mestre, na sua glória, podemos estar sentados à sua esquerda e à sua direita? E Jesus fala para eles: vocês não sabem o que estão pedindo, porque vocês não estão preparados para beber do mesmo cálice que eu beberei, e nem o batismo que eu receberei. Pois Jesus sabia que o momento da glória dele era quando ele estava no Calvário, quando foi oferecido um cálice de vinagre e de todo o sofrimento que ele passaria ali por aquele momento que ele considera um batismo. Então, veja será que nós costumamos fazer isso no nosso dia a dia? Nós normalmente queremos as glórias, queremos as situações que nos elevam, que nos apresentam numa condição excelente, mas a gente às vezes não quer passar pelos sacrifícios que levam até aquela posição. Na maioria das vezes a gente quer chegar direto à coroa, mas não quer passar pelas dificuldades e pelas batalhas que aquela coroa que ele usa, né, merece. Então Jesus fala para eles, né, vocês não sabem o que estão pedindo. E aí, nesse momento, eles estavam em Jerusalém. Por que é interessante citar isso? Porque Jerusalém, fisicamente, é uma cidade muito mais alta que Jericó, aproximadamente 400 metros. Quando a gente tem essa cidade, então Jesus saiu de Jerusalém, que era uma cidade onde tinha um templo, que nessa época, então a gente pode dizer que eles estavam num local de elevação espiritual,
e aí eles têm que descer. E a gente faz essa associação, né, de o espírito que sobe e o inferno, aquele que desce. Então, Jesus, ele saiu de Jerusalém, onde tinha o templo, e vai para Jericó. Por que a gente falou isso tudo? Porque Jericó era o centro econômico daquela região naquela época, um dos grandes centros econômicos. E isso é importante porque o que a gente normalmente encontra nos grandes centros econômicos? As coisas do mundo material, bebida, prostituição. Então, Jesus sai do plano espiritual, do mundo mais elevado, e ele desce, vai até Jericó. Mas olha o que o texto diz: e saindo de Jericó. Ele não saiu de Jerusalém entrando em Jericó. Fala que ele estava saindo de Jericó. Por que isso é importante? Porque do lado de fora ele encontra um cego e mendigo. A gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Agora, Jesus saía com seus discípulos e numerosa multidão. Quem eram os discípulos? Discípulos eram os seguidores de Jesus. A gente sabe que os apóstolos eram os 12, e se a gente for trazer para os dias atuais, pode dizer que eles eram os procuradores. Quando a gente dá uma procuração para alguém para falar por nós, então a função dos apóstolos, depois da passagem de Jesus, era continuar o trabalho dele na divulgação da Boa Nova. Mas aqui havia uns discípulos, que eram mais ou menos em torno de 70, que o seguiam para tentar aprender. Não eram um dos 12, não podiam falar com Jesus, mas estavam ali o tempo todo querendo ouvir, querendo ver as coisas que Jesus fazia. Mas ele fala também de numerosa multidão. O que é essa multidão? São os curiosos, são aqueles que de repente estavam querendo a cura, buscando um tratamento de alguma forma, então aglomeravam-se em torno de Jesus. Então nós temos os discípulos e numerosa multidão. E aí aparece Bartimeu. Esse nome Bartimeu, o prefixo Bart quer dizer filho em grego. Então era filho de Timeu. Então era uma pessoa que praticamente não tinha nem nome. Ele era o filho de Timeu, chamado de filho de Timeu. E ele estava sentado à beira do caminho. Então perceba, se eu estou em pé e tem uma pessoa sentada, ela está num nível inferior ao meu. Se essa pessoa está na estrada, por onde eu estou passando, ela está no meu caminho, mas ele estava à beira de um caminho. Vejam só, sem nome, cego, sentado fora do caminho. Olha como é que isso para a gente simbolizam aquelas pessoas que a gente passa no dia a dia, que são os invisíveis da sociedade, que a gente não consegue ver, e às vezes pessoas que realizam serviços importantes para nós. E muitas vezes a gente nem cumprimenta a pessoa, passa por ela como se ela fosse um fantasma. Bartimeu era um desses fantasmas da sociedade, totalmente alijado, e a gente vai perceber isso melhor daqui a pouco. Então, Bartimeu se encontrava sentado, já que a gente falou que toda posição elevada simboliza o espírito e as posições rebaixadas simbolizam aí esses momentos em que a gente está por baixo, e fora do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar. Olha que interessante. A gente falou aqui, não tinha nome, sentado, fora do caminho e deficiente visual. Mas, percebendo que era Jesus, começou a gritar. Percebendo como? Pela audição. E aí ele começa a gritar, usa um segundo sentido, que é a fala. Por que isso é importante para nós como detalhe? Quantas vezes não damos desculpas no nosso dia a dia
que não fazemos determinadas tarefas porque não temos todas as ferramentas apropriadas para executarmos. Se eu tivesse um green card, se eu falasse melhor o inglês, se eu fosse mais bonito, se eu tivesse mais dinheiro, e continua sentado à beira do caminho. Mas Bartimeu não. Bartimeu usou as ferramentas que tinha naquele momento. E Jesus fazia isso o tempo todo. A gente pode lembrar aqui, por exemplo, no milagre da multiplicação dos pães, quando os seus apóstolos chegam para ele para alertar que aquela grande multidão estava faminta. Qual é a pergunta que Jesus faz? Quantos pães nós temos? Jesus não pergunta quantos pães nós necessitamos. Isso faz diferença? Sim, faz toda a diferença. Porque ao perguntar quantos pães nós temos, ele está falando que vai fazer com o que tem o que é necessário. Ele não perguntou quantos pães são necessários para alimentar essas pessoas. Ele fala quantos pães nós temos para alimentar essas pessoas. Então, nesse momento, Bartimeu fez como Jesus. Usou o que tinha naquele momento para conseguir o que ele queria. Todos os milagres de Jesus, eu acho que já falei isso aqui, mas é importante a gente repetir, partem de um esforço muito grande daquele que busca um milagre para conseguir. Ou seja, nós temos que dar a nossa cota, nós temos que nos esforçar para conseguir. Quando a gente pega lá o zero, multiplica por qualquer número, qual é o resultado? Qual é o resultado? Zero. Então, se eu não levar uma atitude que seja, o resultado vai ser zero. A gente tem que se movimentar, a gente tem que fazer a nossa parte, senão o resultado vai ser sempre zero. Então, nesse momento ali, ele ouvindo que era Jesus. E olha que interessante, quantas pessoas daquelas, curiosos que seguiam naquela multidão, enxergavam, mas não viram que era Jesus. Talvez estivessem ali como curiosos, talvez estivessem ali como querendo ver um espetáculo, mais uma cura, mais um milagre, mas não perceberam que era Jesus. E ele, um deficiente visual, percebeu que era Jesus. E por que a gente sabe que ele percebeu que era Jesus? Porque ele começa a gritar. E aí, muitos o repreendiam para que se calasse. E ele gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Percebam que muitos falavam para que ele se calasse. Será que na nossa vida nós temos pessoas assim, que mandam nós nos calarmos? Que tentam nos fazer desistir dos nossos sonhos? Muitas. Mas Bartimeu aqui representa a força, a esperança que a gente tem que ter na busca dos nossos sonhos. Ele desejava aquilo. Então, ele efetivamente continua gritando, e gritando cada vez mais alto. Ou seja, a gente já falou, utilizando o que ele tinha naquele momento, e por mais que as pessoas tentassem fazê-lo desistir, ele gritava cada vez mais alto, para chamar a atenção de Jesus. E ele não chama simplesmente Jesus, ele chama Filho de Davi. Por que isso é interessante? Porque nas profecias que os judeus seguiam, falava que o Messias que chegaria para salvá-lo seria da descendência direta de Davi. Então, quando ele chama Filho de Davi, ele está reconhecendo nele não somente um curandeiro, mas está reconhecendo na figura de Jesus o Messias prometido nas Escrituras. E ele era deficiente visual.
Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, lhe dizendo: tenha bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Jesus parou. Olha que interessante, Jesus não voltou aonde ele estava. Jesus parou. Jesus veio há 2000 anos. Ele já passou por nós. Ele está na nossa frente. Nós é que temos que caminhar até Ele. Ele não vai voltar. Nós é que temos que fazer essa caminhada até onde Ele está, se nós desejamos alguma coisa. Então, Jesus para e nesse momento chamem o cego, mande que ele chame. Ou seja, Jesus não vai diretamente. Ele usa um de seus anjos para que tragam aquela pessoa. E quantos de nós não vê, às vezes, num amigo, num familiar, o anjo que a gente tanto pede a Deus para nos ajudar? Muita gente está esperando um ser luminoso, de luz, a figura direta de Jesus, falar com ele. Mas, às vezes, no dia a dia, uma criança, um amigo, dá um conselho, fala para a gente alguma coisa, mas a gente não dá ouvidos. Porque nós somos importantes. A gente tem que ser visitado por um anjo de luz que fale diretamente aos nossos ouvidos. E às vezes esse anjo é essa pessoa que Jesus mandou. Chamem o cego. E aí falam para ele: tenha bom ânimo, levante-se. Esse tenha bom ânimo aí, no grego, é uma palavra que vem de um outro radical, tenha boa alma. Ou seja, levante-se com entusiasmo, levante-se com esforço, levante-se feliz. Porque imagina alguém que deseja alguma coisa e todo cabisbaixo, todo triste. A gente às vezes fala que é hábito nosso, principalmente dos brasileiros, que o nosso negócio, a nossa empresa, ou a frase que vem do passado é que o gado só cresce diante dos olhos do dono. Isso porque, normalmente, quando a gente faz alguma coisa com amor, os olhos brilham. A gente fala com os olhos. É diferente de eu chegar: eu quero lhe vender alguma coisa. Ah, isso aqui funciona. Você pode levar, né? Da pessoa que tecnicamente descreve, que mostra para você. Inclusive essas televisões que tinha aquela programação Shoptime que tinha no passado, lá fazia você comprar uma quinquilharia que não servia para nada. Muita gente comprou aquelas quinquilharias, não servia para nada. Comprou, botou lá dentro de casa e nunca usou aquela quinquilharia. Mas na hora que o cara estava explicando, nossa, como é que eu vivi até hoje sem isso? Né? Isso aqui era o que estava faltando na minha vida. Porque a forma como a pessoa vende, entrega para você o produto, faz toda a diferença. E isso é a forma como nós devemos nos entregar para a vida, com energia, com bom ânimo. É isso que é esperado de nós, o bom ânimo no nosso dia a dia. E é isso que pediram: vá para quem ele está te chamando, tenha bom ânimo. E atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus. Olha que interessante. Tirou a capa. O que isso simboliza? O que é essa capa que ele jogou para o lado? Ele estava com a roupa, tirou, jogou para o lado e foi encontrar com Jesus. No período de Jesus, a indumentária normalmente era constituída de duas peças: a túnica e a capa. A túnica era a roupa íntima que ficava por baixo. E a capa, a chamada capa, era a roupa que vinha por cima, mas que era estilizada para a classe social específica. Ou seja,
por exemplo, os reis tinham uma capa toda específica para eles. Os fariseus usavam as capas dele daquela forma. E as pessoas que mendigavam tinham que ter do governo romano autorização de mendigar. E essa autorização de mendicância era dada através daquela capa específica. Ele não podia ir para a rua mendigar sem estar usando aquela capa, porque ele não era autorizado pelo governo romano. Então, olha que interessante aqui. Quando ele fala que ele atirou a capa, percebam que chega a ser um paradoxo, porque a capa é o símbolo da pobreza. A capa simboliza para aquele povo, quem vê, esse daí é mendigo. Então só de olhar já sabe que ele é um mendigo. A capa é o símbolo da pobreza. Mas ao mesmo tempo é a forma como ele ganha o pão. Sem a capa, ele não teria comido, não teria comida. E detalhe que ele só podia levar para casa aquilo que coubesse na capa. Ele não podia levar nada além do que coubesse na capa. Então, quando ele vai encontrar com Jesus, o que ele faz? Ele joga a capa. O que ele está mostrando ali? Eu não necessito mais disso. Isso é o símbolo da pobreza. Eu não vou precisar mais disso para o meu sustento. Porque quando ele faz isso, outra pessoa vai pegar. Porque tem pessoas que estavam provavelmente querendo mendigar sem poder, porque não tinha capa. Então, quando ele joga a capa, pode ter certeza que parece dinheiro. Jogou, alguém já está catando ali. E ele joga a capa antes de encontrar com Jesus. Mas tem outro aspecto também. Porque se a gente falou aqui que a capa simboliza o status da pessoa na sociedade, quando ele joga a capa, ele está indo encontrar com Jesus com a roupa de baixo. Ou seja, não é um encontro de pessoas que estão fantasiadas. É um encontro quase que de almas. Então, quando ele joga a capa, ele vai mostrar para Jesus o verdadeiro eu que ele é. Isso mostra para nós como deve ser o nosso encontro com Jesus. Encontro sempre verdadeiro. Até porque ele já conhece a todos nós. Encontro de almas. Porque a gente só consegue chegar a Deus seguindo os passos de Jesus. E através desse encontro de almas que é necessário para a gente, é que a gente vai conseguir seguir o mesmo caminho que Jesus trilhou. Então, ele levanta, joga a capa e percebam, ele estava, antes de ser chamado por Jesus, sentado, naquela posição inferior. Quando Jesus o chama, ele se levanta e vai para o caminho, porque Jesus estava na estrada, Jesus estava no caminho. Então ele se levanta e vai pelo caminho encontrar com Jesus. E aí Jesus faz aquela pergunta: o que quer que eu lhe faça? E o cego respondeu: que eu possa ver de novo. Por que isso é interessante? O que quer que eu lhe faça? Parece uma pergunta meio que sem sentido. O que quer que eu lhe faça? E se Jesus estivesse aqui agora, na sua frente, o que quer que eu lhe faça? Você saberia responder? O ano está começando agora. A gente vai iniciar mais essa jornada. O que você quer nessa jornada de um ano? Qual é o seu desejo, o seu real desejo? Percebam que talvez não seja tão simples assim a resposta. Por mais
lógica, por mais ilógico que pareça, é uma resposta difícil às vezes, porque a gente às vezes não sabe exatamente aonde quer chegar. E se a gente não sabe aonde quer chegar, qual é o nosso objetivo final, como é que a gente pede ajuda? Como é que Deus nos ajuda? Como é que um Espírito nos ajuda se a gente não sabe o que quer? Ajudar a quê? Ajudar como? Se eu não sei nem o que você quer. Aí a nossa vida, nós temos que ter essas definições, nós temos que ter as metas. Nós temos que buscar as nossas metas. E muitas vezes, para alcançar essas metas, nós temos que jogar a nossa capa fora. E muitos de nós ficam amarrados a coisas que nos escravizam à pobreza, à condição subhumana, às vezes, porque a gente não quer largar a capa. A gente quer ficar com aquele sustento miserável ali, sem largar a capa. Então, onde eu quero chegar? Para chegar lá, muitas vezes eu tenho que soltar a âncora. E tenho que atravessar. A gente falou aqui no nosso último encontro sobre o outro milagre de Jesus, quando ele faz a travessia do Mar Morto e vem a tempestade. O fato de estar com Jesus não quer dizer que não vai ter tempestade. A gente vai encontrar tempestade no caminho, a gente já sabe disso. Mas a gente tem que atravessar, tem que ter bom ânimo, tem que usar as ferramentas que já tem. Se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir chamar a atenção de Jesus. E não vai alcançar o milagre tão desejado. E ele fala para Jesus: Mestre, que eu possa ver de novo. Tem outros milagres de Jesus que são citados em outras passagens, que a pessoa era cega de nascença, o caso, por exemplo, de Betsaida. Aqui não, essa pessoa já enxergava, e aí perdeu a visão em algum momento, porque ele fala: eu quero ver de novo. E percebam que quando a gente nasce com uma deficiência, de imediatamente a gente já começa a usar as outras de forma mais eficiente para suprir aquela deficiência que a gente tem. Então, se uma pessoa nasce com uma deficiência visual, quando ela chega, ainda jovem, ela aprende braille, ela consegue identificar uma nota com uma mão, a audição é super apurada. Agora, quando ela perde isso no caminho, imagina, a dificuldade é muito maior, porque ela não tem os outros órgãos treinados. Imagina a gente, de repente, sai do Brasil. Eu costumo brincar que quando a gente faz essa viagem para outro país e faz essa imigração, é uma reencarnação que a gente faz em vida. Por quê? A gente sai do nosso país, aí chega num local que a gente não sabe falar, não pode trabalhar. Então, a gente está reaprendendo tudo. A gente está reencarnando em vida. Isso faz bem para a gente. É uma oportunidade de treinamento. Tem que ser humilde, porque dificilmente vai conseguir trabalhar nas coisas que trabalhava. Vai ser igual a todos os outros, ou até se sentir inferiorizado. E aí, ele pede que eu possa ver de novo a Jesus. Percebam que ele não pede: eu quero ser rico, eu quero ser poderoso, que eu possa ver de novo. Ele está querendo a ferramenta que ele acha que está faltando naquele momento para ele realizar e conseguir todas as coisas que ele acha que pode conseguir. Muitas vezes a gente quer algo lá na frente, sem fazer o pedido da ferramenta necessária para a gente. A humildade, o perdão, a força de vontade, a fé.
A gente às vezes faz nas nossas orações o pedido do assentar-se à direita ou à esquerda. Mas a gente não está preparado para isso. E muitas vezes a gente pede a paciência, por exemplo, nas nossas orações. Meu Deus, dá-me paciência. No dia seguinte a gente encontra aquele cunhado ou a sogra que apronta, faz alguma coisa, a gente xinga, perde a paciência. Você acha que Deus vai te botar 1 quilo, abrir a sua cabeça e botar 1 quilo de paciência lá dentro? Não. Ele vai colocar essas situações para que você treine isso, para que você desenvolva isso. Então veja nos outros a oportunidade da prática dessas virtudes que a gente não vê no espelho. Quando eu pedir a Deus algo lá na frente, tente observar quais são os passos intermediários, quais são as coisas que eu tenho que adquirir para conseguir a meta final que eu tenho por objetivo. Bartimeu é curado e Jesus então disse: vá, a sua fé salvou você. Imediatamente passou a ver e foi seguido estrada fora. Mais uma vez, olha que interessante. Jesus faz o que ele pede, que era a cura da visão. Provavelmente, imagine que esse homem, Bartimeu, trabalhava em algum local que ele usava visão. Quando Jesus cura aquela deficiência que ele estava naquele momento, ele poderia imediatamente voltar para fazer as coisas que ele fazia anteriormente, porque ele foi curado. E aí, o que ele faz? E Jesus fala para ele, né? Vá, a sua fé salvou você. Jesus não fala, me siga. Jesus fala, vá. Manda que ele vá embora. Não era isso que ele queria? Ele pediu a Jesus, eu quero ver de novo. Jesus deu o que ele queria, a visão restaurada. E a partir desse momento, o que ele faz? Passa a seguir Jesus estrada fora. Como que dizendo que aquele que enxerga efetivamente, enxerga com os olhos da alma, o Jesus, não sai mais da estrada, não vê a importância mais em outras coisas, busca a importância espiritual que Jesus representa. Percebam que nós começamos aqui com a brincadeira da Powerball, da Mega Milhas, falando sobre riqueza, mas Jesus, as nossas lições espirituais, não mandam que nós sejamos medíocres. Se a gente for ver até o que Jesus fala para a gente, é buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas lhes serão acrescentadas. Ele não fala buscai exclusivamente, em primeiro lugar, e não exclusivamente. Então, na nossa jornada, faz parte dela essa luta que a gente tem que ter no planeta para as aquisições materiais, para o conforto familiar. O que a gente não pode é ser dominado por essa matéria, pelas coisas da matéria. Senão, nós seremos, para finalizar, os cegos que guiam cegos. Quando Jesus vê, os seus apóstolos chamam a atenção que os fariseus estavam caminhando e ensinando algumas pessoas no caminho. E aí os apóstolos falam, olha, mestre, eles estão ensinando coisas erradas. E aí Jesus fala, não se preocupe, eles são cegos guiando cegos. E quando um cego guia outro, ambos caem no buraco. Jesus já sabia onde eles iam chegar. A partir desse nosso encontro de hoje, a gente sabe que Jesus é o nosso guia e modelo. Nós falamos isso aqui na vez passada, e é sempre importante repetir. Guia
é aquele que nos leva por um caminho. Nem todos que são guia são modelos, porque nem todos que nos guiam nos levarão a um caminho adequado. Para isso, nós temos que ter um guia que conheça exatamente o caminho. E isso só é possível quando a pessoa também é modelo, quando ela é exemplo. E muita gente, muitos jovens hoje, se perdem por modelos equivocados na internet, aqueles que seguem pessoas o objetivo é tão somente o mundo material, buscar exclusivamente o mundo material. E hoje, o nosso objetivo aqui era sermos tocados na nossa visão espiritual, para que possamos mudar um pouco o nosso caminho, para que não sejamos como o Bartimeu. Para que não tenhamos a necessidade de ficarmos sentados à beira do caminho. Jesus já passou por todos nós. Nós é que temos que chegar até Ele. Vamos fazer a nossa parte com toda a força de vontade. Deus abençoe a todos nesse ano que começou. Obrigado.